Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Eu Sou a Verdade. Existem alguns textos que aparecem aqui e que servirão como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, João capítulo 1, versos 14 a 17, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Outro texto, João capítulo 8, versículo 32, que vai dizer: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Outro texto ainda, João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Bem, se você prestou atenção na leitura dos textos que fizemos ainda hoje, você já deve ter reparado, é claro, que a temática que iremos estudar é a temática da verdade. O que é a verdade no contexto do Evangelho de João? Seria apenas um conceito filosófico? Seria apenas um acumulado de informações verídicas? Ou será que seria um pouco mais? Perguntas essas que tentaremos responder dentro do nosso estudo de hoje. Portanto, continua com a gente. Eu já volto. No contexto do Evangelho de João, alguns elementos que são considerados pelas pessoas como apenas elementos filosóficos, teóricos, elementos ligados à nossa capacidade cognitiva de compreender, de ao mesmo tempo decidir, são, na verdade, vistas como alguma coisa completamente revolucionária. Não no contexto do Evangelho, mas na primeira carta de João. João vai dizer no capítulo 4, verso 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Enquanto boa parte das pessoas, inclusive da época de João, ligavam o amor a um sentimento, a algo que acontecia na perspectiva deles dentro do coração, hoje sabemos que tudo isso está ligado à nossa mente, à nossa capacidade cognitiva. O amor, na verdade, na perspectiva de João, não é absolutamente um sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Na verdade, a trindade divina é descrita como amor. A mesma coisa acontece com a questão da verdade no Evangelho de João. Existem alguns textos no contexto do Evangelho de João que vão ligar a verdade a Deus o Pai. Em outros momentos, a verdade vai estar ligada ao Espírito Santo, como o texto que lemos do capítulo 16. Ou em outros, aliás, do capítulo 15. Em outros momentos, a verdade está ligada à pessoa do Filho. A mesma coisa que João fez em relação ao amor, dizendo que Deus é amor, ele também vai mencionar que Deus é a verdade. Proporcionalmente inversa a essa ideia, você encontra o conceito da mentira. Jesus, ele mencionou de forma inequívoca aos fariseus e aos líderes religiosos que o estavam buscando para o matar, de forma completamente injusta, ele vai mencionar: vocês mentem, e isso só mostra que vocês são filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio, porque vocês querem me matar e, ao mesmo tempo, mentem a meu respeito. Assim como Jesus, como o Pai, como o Espírito Santo são considerados a verdade, o inimigo é conhecido como a mentira. Tudo aquilo que provém de inverdades provém do pai da mentira, que é o diabo. Nessa perspectiva, a Bíblia vai trabalhar a ideia de que verdade é muito mais do que um conceito. Por isso, quando João vai mencionar que Jesus é o Verbo que estava com Deus e que era Deus, o Verbo é a palavra.
Essa palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra, aquele que, na verdade, disse e tudo apareceu, lá no contexto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é o mesmo que é apresentado aqui no Evangelho de João como aquele que traz as palavras de vida eterna, aquele que traz as palavras de verdade, aquele que mostra a verdade a respeito de quem somos, a verdade a respeito do que aconteceu conosco no contexto da rebelião e de qual é o propósito do Pai a respeito de nós mesmos. Há um texto, inclusive, do livro Parábolas de Jesus, na página 40, que traz aqui um conceito muito interessante a respeito disso. O texto vai dizer: teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobertas humanas não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouvirem somente tradições, teorias e máximas humanas, até agora ouviram apenas a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Ou seja, quando você ouve, quando você estuda, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade também. Por quê? Porque ela é, na verdade, aquilo que acaba sendo a demonstração escrita daquele que é a verdade. A Bíblia, ela simplesmente aponta para Jesus Cristo. Ele mesmo mencionou, falou para os líderes religiosos da sua época: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está mencionando que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para ele como sendo a verdade, aquele que deveria vir. Por isso, na perspectiva de João, verdade é uma pessoa. Na verdade, a verdade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para podermos, de alguma forma, ter a nossa vida norteada pela verdade, nós precisamos estar ligados a Deus. E uma coisa é fato: quando nos tornamos ligados ao Senhor, Ele opera de forma extraordinária na nossa vida e faz com que tenhamos a possibilidade de viver uma experiência extraordinária ao lado do Senhor. Mantenha-se ligado a Deus e experimente o que é viver um caminho de verdade. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e porque ela nos aponta a Cristo, bem como Deus o Pai e o Espírito Santo como a verdade. Queremos ser dirigidos pela verdade, Pai. Queremos que a nossa vida seja norteada pela verdade. Então nos ajude a estarmos firmemente alicerçados em Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?